Capítulo 31. Nas Sete Fadas da Nuvem Congelada, Shuyu Eli. Espere um minuto. Você ainda não pode sair. Uma voz veio de trás, e parou Xiaote temporariamente em seu caminho. Xiao Yulong andou rapidamente na direção de Xiaote e ao mesmo tempo disse com o rosto direto: todos sabem que Xiaote se casou há 4 dias atrás e a pessoa que ele se casou é a beleza número 1 da cidade Nuvem Flutuante, a preciosa filha da família Xia, Xia Qingji. Mas todo mundo não deve ter se esquecido da razão pela qual Xia Qingji se casou com Xiaote. E por causa que o filho do quinto elder, Xiao Ying, salvou a vida de Xia Qingji no passado. A primeira razão era para pagar essa dívida de gratidão ou honrar o compromisso. A pessoa que ela deveria ter se casado é o filho biológico de Xiao Ying. E não esse bastardo que não tem o sangue do clã Xiao, que surgiu sabe-se lá de onde. As palavras de Xiao Yulong instantaneamente lembraram a todos. O fato que Xia Qingji tinha se casado com Xiaote era por causa do acordo feito há 16 anos atrás. Já que Xiaote não é o filho biológico de Xiao Ying, portanto o casamento tinha absolutamente sido um erro. E já que foi um erro, ele deve. Xiaote não olhou para trás e respondeu friamente: Xiao Yulong, isso não é da sua conta para interferir em meu casamento. Não é da minha conta. Xiao Yulong sorriu e disse: e no momento, toda a cidade Nuvem Flutuante sabe que a beleza número 1 da cidade Nuvem Flutuante se casou em nosso clã Xiao. Uma vez que o dia acabe, toda a cidade também ficará sabendo que essa beleza número 1 de fato, não se casou com alguém de nosso clã Xiao, mas com o filho bastardo que o clã Xiao vem alimentando em vão por 16 anos. E que grande piada seria isso! Virando seu olhar, ele olhou para o silencioso Xionji que estava um pouco mais atrás, e Yulong ergueu sua voz e continuou: em líder Xia, pelo que Yulong ouviu, você e Xiao Ying eram irmãos desde muito tempo atrás, e pode ter sido seu desejo em casar sua filha com Xiaote. Entretanto, agora é que a verdade veio à tona, que Xiaote atualmente não é o filho de Xiao Ying mas é apenas um bastardo que foi pego de Deus sabe lá onde, eu suponho que você deve se sentir em conflito em seu coração e está tendo problemas para aceitar isso agora. Xionji permaneceu em silêncio, mas sua expressão realmente parecia terrível. E nesse momento, o resto dos discípulos do clã Xiao que não podiam suportar o casamento de Xia Qingji com Xiaote finalmente encontraram suas oportunidades de descarregar suas frustrações e começaram a gritar: Xiao Yulong está certo. Xia Qingji pertence ao nosso clã Xiao, e agora que sabemos que Xiaote não é de nosso clã Xiao, o casamento deveria ser anulado. O quinto elder claramente sabia que Xiaote não era um de nós, e ainda ele continuou com o casamento. Isso simplesmente é uma vergonha, uma tramóia de casamento. Esse lixo bom pra nada do Xiaote não combina com Xia Qingji para começar. Rápido, anule esse casamento e então o expulse do clã Xiao. Líder Xia. Por favor diga alguma coisa. Você não está bravo por o quinto elder Xiaote terem mentido para você por tantos anos? Você irá deixar o casamento da sua filha se tornar uma piada? Sarcasmo, críticas, insultos e até o som das pessoas alimentando o fogo era ouvido. As pessoas que tinham inveja de Xiaote ter se casado com Xia Qingji finalmente encontraram uma saída para liberar suas raivas, e em cada grito, os insultos se tornavam mais e mais ofensivos que o outro. Já que todos eles supostamente estavam do lado certo, cada um deles continuou a criticá-lo com rostos íntegros, como se estivessem em um julgamento popular. Nesse momento, Xiao Yunhai deu seu veredito com um rosto frio: em Xiaote, você ouviu tudo. Você não tem o direito de se casar com a preciosa filha do clã Xia. Em ordem de não deixar nosso clã Xiao se tornar o saco de risadas da cidade Nuvem Flutuante e trazer vergonha para o clã Xia, entregue o certificado de casamento antes de você sair de nosso clã Xiao. Xiaote não disse nada enquanto ele tirava o certificado de casamento de seu peito. Ele sempre carregava o certificado de casamento junto com ele. Isso era por causa que as pessoas do clã Xiao que queriam destruir esse certificado eram muitas. Uma vez que Xiao Yulong viu o certificado, ele se apressou na direção dele com a intenção de pegá-lo. Entretanto, Xiaote apenas se moveu para o lado e colocou o certificado nas mãos de Xia Qingji. Xia Qingji subconscientemente segurou o certificado como se estivesse em transe. Como marido e esposa, a decisão de se separar ou não deve sempre ser nossa. Nem mesmo os deuses têm o direito de interferir. Enquanto Xiaote olhava para Xia Qingji, sua voz fria alcançou os ouvidos de todos. Imediatamente depois, ele disse gentilmente enquanto olhava para Xia Qingji: mas no momento, eu não tenho o poder de proteger esse certificado de casamento, então eu somente posso passar isso para você. Se você quiser continuar minha esposa,
então mantenha e proteja isso. Se você quiser ganhar sua liberdade, o que também é uma boa coisa, então destrua de uma vez. Xia Qingji. Embora ele tenha perdido algum orgulho passando a responsabilidade do certificado de casamento e a decisão para Xia Qingji, nesse momento ele não tinha outra escolha. Quando ele viu que a quieta Xia Qingji segurou firmemente o certificado de casamento, ele deu um leve sorriso e concordou. Ele olhou uma última vez para Xiao Lai, Xiao Lingxi e Xiongji e então andou na direção da entrada principal. Ele não se virou para olhar para trás uma única vez enquanto ele solitariamente pisou para fora do clã Xiao e desapareceu do campo de visão de todos. Xiao Ti era um ninguém e sempre tinha sido assim desde o início. Mesmo entre o clã Xiao, ele era uma existência dispensável. Mesmo se seu discurso de hoje tivesse impressionado bastante pessoas, isso não bastaria para mudar a impressão que as pessoas tinham dele durante esses anos. Já que sua saída era apenas um problema pequeno, no máximo isso deixou as pessoas se deliciando por um momento. Todas as suas expressões instantaneamente se focaram no certificado de casamento nas mãos de Xia Qingji. Senhorita Xia, eu acredito que você deve estar furiosa depois de saber a verdade. Xiao Yulong andou para perto de Xia Qingji, gargalhando enquanto ele continuou. Xiao Ti não apenas enganou nosso clã Xiao por 16 anos, mas também puxou seu clã Xia junto. Mas está tudo bem agora, a senhorita Xia precisa apenas rasgar esse certificado de casamento em suas mãos e tudo o que aconteceu antes irá desaparecer. Toda a cidade nuvem flutuante irá entender e apoiar a sua decisão. Com seu talento e beleza, certamente você pode encontrar alguém que é 1000 vezes melhor que Xiao Ti. Sempre desde a performance vergonhosa de Xiao Yulong, Xia Qingji sempre se sentiu enojada por ele, e nesse momento ela estava ainda mais enojada que antes. Ela respondeu friamente: Você não entendeu o que meu marido acabou de dizer? Pessoas de fora não têm o direito de interferir em nossos assuntos. A cor da pele de Xiao Yulong mudou de cor. A cor da pele de muitas pessoas também mudou. Quase todos tinham pensado que Xia Qingji queria somente pagar uma dívida de gratidão e portanto tinha sido forçada a se casar com Xiao Ti para cumprir o acordo de 16 anos atrás. Se não, com o talento e aparência dela, por que ela iria querer se casar com uma peça de lixo boa para nada quando ela tinha a escolha de qualquer jovem talentoso? Eles tinham a impressão que Xia Qingji não iria hesitar em rasgar o certificado de casamento em pedaços, mas quem teria imaginado que ela iria dizer as mesmas palavras que Xiao Ti tinha dito com uma determinação incomparável, e continuava a chamar Xiao Ti de marido. O rosto de Xiao Yulong ficou vermelho como o de um porco. Isso era totalmente diferente do que ele tinha esperado que aconteceria. Agora que Xiao Ti tinha sido expulso do clã Xiao, por direito, Xia Qingji não tinha mais nenhum relacionamento com o clã Xiao. Se ela não rasgasse o certificado de casamento, o clã Xiao fundamentalmente não tinha o direito de forçá-la. Os olhos sem vida de Xiao Lai de repente brilharam com esplendor, e seu olhar para Xia Qingji se tornou mais gentil. Sob a pressão do clã Xiao e as críticas, ela disse aquelas palavras: então não importa o que o futuro traria, poderia-se dizer que ela não decepcionou Xiao Ti. Pelo menos, ela defendeu o último orgulho de Xiao Ti. Até Xiao Lingxi, que sempre teve uma inimizade indescritível com Xia Qingji, sentiu uma gratidão sincera por ela. Xiongji, que sempre tinha se mantido em silêncio o tempo inteiro, concordou com sua cabeça nesse momento, com um olhar bastante satisfeito aparecendo em seu rosto. A cor da pele de Xiao Quanjiun também se tornou cinzas. Se Xia Qingji não rasgar o certificado de casamento, seria muito mais problemático para obtê-la. Isso era por causa que atrás dele estava seu observador, Xiao Motion, o vice-líder do salão disciplinar na seita Xiao. Xiao Motion permitiu de flertar o tanto que ele quisesse, mas ele nunca iria permiti-lo roubar a esposa de outra pessoa. Mesmo se ele fosse o filho biológico do líder da seita, ele ainda assim iria interferir nesse assunto. Entretanto, ele ainda assim era o jovem mestre da seita Xiao, como ele não seria capaz de lidar com a filha de um comerciante da cidade nuvem flutuante? Ele abaixou suas sobrancelhas e ordenou forçadamente: esse assunto não é sua decisão. Esse casamento afetou a reputação do clã Xiao, e já que o clã Xiao veio da seita Xiao, isso significa que também afeta a reputação da minha seita Xiao. Eu não irei permitir que ninguém manche a reputação da minha seita Xiao. Xiao Ba, vai destruir o certificado de casamento para mim. Sim. Jovem mestre. Xiao Quanjiun gritou forçadamente uma razão implausível, mas ninguém ousou contestá-lo. Xiao Motion também não tomou nenhuma ação.
Xiao Bea respondeu à ordem pulando para baixo do estágio e indo na direção de Xia Qingji. Seu alvo era o certificado de casamento nas mãos dela. Mesmo se fosse apenas um seguidor da seita Xiao, quem na cidade nuvem flutuante iria ser capaz de pará-lo? Bem quando todos pensaram que o certificado de casamento nas mãos de Xia Qingji não tinha mais salvação, um zumbido de repente desceu do céu acompanhado pelo surgimento de um vento extremamente frio. Voxos! Antes mesmo de Xiao Bi atingir o chão, ele já tinha sido arremessado para trás e caído feio do estágio. Ele continuou deitado no chão, tremendo, e não se levantou. Se alguém olhasse de perto, eles iriam perceber uma fina camada de gelo cercando todo o seu corpo. A súbita mudança de eventos fizeram todos exclamarem de surpresa. Xiao Moshan, que estava mantendo seus olhos fechados por todo esse tempo, repentinamente abriu seus olhos e olhou para o céu. Nesse momento, uma voz fria e clara veio de cima. Em sua seita Xiao realmente ficou mais e mais capaz, tanto que vocês até mesmo começaram a interferir em assuntos de casamento da minha discípula de Asgard. Quem deu esse direito para vocês? No céu azul com algumas nuvens brancas, uma mulher estava flutuando vestida totalmente de branco, olhava para a multidão abaixo com seus olhos frios. Ela tinha uma cor de pele excepcionalmente branca com a neve e lábios vermelhos, uma beleza com a pele macia e bela. Ela tinha uma elegância incomparável e uma santidade pura, como a de uma fada que tinha descido do Palácio da Lua sobrescrito uma. Ao mesmo tempo, ela parecia fria, orgulhosa e uma flor de lótus inalcançável. Embora as características dela eram claramente distintas, era difícil para alguém constatar sua idade. Ela parecia ter 20 anos, e então 30, e ainda parecia que também estava na adolescência. Uma peça de cristal de gelo transparente e brilhante levitava em torno do corpo dela. Ela era como uma fada, uma beleza absoluta dos sonhos. A figura bonita no céu impressionou todo mundo. De repente, um grito trêmulo surgiu da multidão. Técnica profunda de levitação. E a técnica profunda de levitação. Esse grito foi como uma bomba que tinha caído em todos, e deixou suas bocas completamente abertas enquanto seus olhos quase saltaram para fora. Uma grande mudança em suas expressões pôde ser vista nos olhos de cada um deles. Está certo. A mulher no céu claramente está flutuando sem a ajuda de nenhum profundo item, ou alguma criatura voadora. Ela está puramente usando seu próprio poder para flutuar no céu. E as únicas pessoas que podem flutuar no céu, são as que dominaram a técnica profunda de flutuação, no mínimo tem que ter atingido o domínio profundo do céu. Essa mulher no céu, era atualmente uma praticante do lendário domínio profundo do céu. 7 fadas, da nuvem congelada. Xiao Moshan sussurrou sob sua respiração enquanto ambos seu corpo e sua mente começaram a se contrair e um medo pôde ser visto no fundo de seus olhos. O que? O que você disse? Xiao Quanjiun, que estava intoxicado pela mulher no céu, de repente voltou aos sentidos depois de ouvir as palavras 7 fadas da nuvem congelada. Essas 7 mulheres eram a razão pela qual a nuvem congelada de Asgard era um dos clãs top. Elas eram pessoas que até seu pai temia profundamente. Rumores diziam que as 7 fadas da nuvem congelada de profunda força mais baixa já estava no domínio profundo do céu. E a mais forte delas, foi reportado de estar a meio passo do domínio profundo do imperador. A posição da seita Xiao sempre foi abaixo da nuvem congelada de Asgard por causa da existência das 7 fadas da nuvem congelada. Por 3 temporadas inteiras no torneio de pontuação do Vento Azul, a seita Xiao tinha perdido para a nuvem congelada de Asgard. Jovem mestre, ela é a 5ª no ranking das 7 fadas da nuvem congelada, Shuyu Li. Eu não sei o porquê ela iria aparecer aqui. Mas não ofenda ela, não importa o que aconteça. Mesmo se 10 de mim fossem juntos, eu ainda não seria capaz de vencer contra ela. Xiao Moshan sussurrou levemente. Ele sabia claramente que tipo de pervertido Xiao Quanjiun era. Se ele deixasse ela com raiva por revelar sua natureza pervertida, as consequências seriam simplesmente inimagináveis. Nota: AS. O Palácio da Lua se refere a um folclore chinês sobre Chang'e.